Quando você se depara com a palavra múmia, é possível que experimente um calafrio na espinha. Isso ocorre porque a maioria de nós associa essa palavra aos personagens sinistros que já vimos em alguns filmes de terror. No entanto, na realidade, as múmias contribuíram significativamente para nossa compreensão das civilizações antigas, seus líderes e como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. As pessoas mais renomadas em todo o mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que alguma forma de existência após a morte era viável, desde que determinadas condições fossem atendidas. Por isso, insistiam na preservação dos corpos humanos por meio do processo de mumificação e acondicionavam a múmia em um ambiente mobiliado, quase como se estivessem proporcionando-lhe um apartamento plenamente funcional. Por que eles mantinham essa crença? Bem, porque estavam profundamente conectados com seu ambiente natural. Em sua maioria, observavam os ciclos naturais ao seu redor, como o nascer diário do sol seguido pela lua, ou como a vida nova sempre surgia das plantas, mesmo depois de terem murchado. Além disso, acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que simbolizava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel fundamental nesse processo de preparação para a vida após a morte. Os antigos egípcios seguiam rituais específicos, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar os corpos. Não existe nenhuma múmia mais célebre do que a do rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O desafio ao descobrir túmulos reais antigos reside no fato de que a maioria deles já havia sido saqueada. As pessoas tinham conhecimento de que os governantes antigos eram enterrados com muitos objetos valiosos, tornando esses locais vulneráveis a ladrões. Quando o túmulo do rei Tut foi aberto em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ele não havia sido saqueado, ao contrário de muitos outros túmulos reais previamente descobertos. Isso demonstra o quão bem escondido estava. Dentro do túmulo, a múmia do rei Tut estava em volta de um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os artefatos encontrados em seu túmulo nos proporcionaram insights sobre o Egito Antigo, e o estudo de sua múmia também nos auxiliou a compreender a cultura e as práticas populares da época de sua morte. Além disso, ao examinar seu DNA, pudemos aprender mais sobre sua família, descobrindo que ele sofria de uma doença chamada malária e tinha um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó egípcio que governou durante 68 anos, o que era uma proeza considerável para a época. Ele era reconhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua era ainda sobrevivem até hoje, incluindo uma estátua imponente dele. Ramsés II tinha cerca de 1,83 metros de altura e viveu até aproximadamente os 90 anos. Após analisarem a múmia Ramsés, os cientistas chegaram à conclusão de que ele possivelmente sofreu de uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, recordemos os ladrões mencionados anteriormente, que provavelmente são responsáveis por Ramsés II ter sido colocado em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir el-Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo devido às inscrições presentes em suas bandagens. O processo também era extremamente minucioso. Na verdade, no Antigo Egito, o procedimento de mumificação poderia demandar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa designada recitava um discurso específico enquanto cuidadosamente manipulava o corpo e o desidratava com um tipo de sal conhecido como natron. Além disso, eram utilizados tecidos de linho e resina para conferir ao corpo uma aparência mais realista antes de ser envolto em tecido. O túmulo também detinha uma igual importância para os antigos egípcios. As paredes do túmulo do rei Tut, por exemplo, eram ricamente decoradas com artefatos intrincados retratando sua jornada para a vida após a morte, desde seu cortejo fúnebre até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos empreendiam essa jornada após a morte e, por isso, preenchiam seus túmulos com objetos e pinturas para auxiliar o indivíduo em suas jornadas espirituais.
Ademais, as paredes dos túmulos eram adornadas com encantamentos retirados de um livro especial, contendo uma coleção de poemas que se acreditava ajudar as pessoas a alcançar a vida após a morte. A propósito da importância dessa jornada, também era costume depositar alimentos nas antigas tumbas. No túmulo do rei Tut, os arqueólogos encontraram 36 jarros contendo bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acreditava terem sido deixados para auxiliá-lo em sua travessia para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que essa jornada era longa, portanto, deixavam suprimentos como comida e água para sustentar seus entes queridos. Os faraós geralmente eram sepultados com um grande número de roupas luxuosas e joias magníficas para garantir que fizessem uma jornada elegante. Esses itens incluíam várias peças de vestuário de linho, como túnicas, lenços, luvas e diademas, além de inúmeras joias de ouro com pedras preciosas, como pulseiras, fivelas, pendentes, colares, anéis e até representações de insetos preciosos como amuletos protetores. Alguns também eram acompanhados por leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos eram até enterrados em residências eternas junto com barcos. Por exemplo, o faraó Kelps construiu a grande pirâmide de Gizé como seu túmulo, e dentro dela foi encontrado um grande barco. No entanto, o rei Tut foi enterrado com diversos remos de barco, mas sem o próprio barco. Em vez disso, ele possuía 3 carruagens e numerosas bengalas feitas de materiais preciosos, possivelmente indicando sua preferência por viajar para a vida após a morte por terra, não por água. Entre os objetos mais fascinantes encontrados próximos às múmias antigas estão frascos contendo óleos e perfumes. Afinal, se os governantes deveriam ser elegantes, por que não cheirar bem também, não é mesmo? Além disso, alguns deles possuíam versões antigas de jogos de tabuleiro, frequentemente confeccionados em materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era denominado Sené e era bastante popular entre os antigos egípcios, guardando semelhanças com o xadrez moderno. Os antigos egípcios são famosos pelas suas múmias, mas eles não foram os pioneiros nesse processo. A origem da mumificação remonta à América do Sul, com uma antiga civilização conhecida como Chinchorro. Acredita-se que essas pessoas tenham sido as primeiras a mumificar seus entes queridos, cerca de 2000 anos antes dos egípcios começarem seus próprios rituais. Embora estudar as múmias revele informações valiosas sobre os governantes antigos, até recentemente, não tínhamos uma imagem realista de como essas pessoas eram em vida. Recentemente, arqueólogos que investigavam objetos egípcios antigos descobriram pinturas de múmias muito especiais. Essas pinturas, conhecidas como retratos de múmias, são representações altamente detalhadas de indivíduos quando estavam vivos. Ao contrário dos retratos tradicionais em tela, essas pinturas eram frequentemente realizadas em madeira. Elas são elogiadas por sua notável realismo e beleza, e até mesmo ajudaram os pesquisadores a diagnosticar doenças quando comparadas às múmias correspondentes. Alguns desses retratos também exibem representações de joias que foram posteriormente encontradas nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias na região central do Egito é significativa, sendo a primeira vez em mais de um século que tais obras foram encontradas. As múmias também podem se formar naturalmente em várias partes do mundo, sem interferência humana. A mumificação natural pode ocorrer devido a condições ambientais, como extremos de temperatura, ambientes com baixo teor de oxigênio ou exposição acidental a substâncias químicas que preservam o corpo. Essas condições inibem o crescimento de bactérias, resultando na preservação dos corpos. Um exemplo notável é o caso do Homem do Gelo. Descoberto nos Alpes em 1991, inicialmente as autoridades austríacas pensaram se tratar de um alpinista moderno devido à notável conservação do corpo. No entanto, análises posteriores revelaram que esse indivíduo viveu cerca de 5.000 anos atrás, durante a Idade do Cobre na Europa. É isso pessoal, o vídeo de hoje chegou ao fim. Peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos interessantes como esse. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais.